Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando o Evangelho de hoje, Marcos 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías o vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais o que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento de que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos ensina que é importante que nós compreendemos essa dimensão de sermos pessoas de coração puro. Não adianta falar de Deus se eu condeno o outro, se eu levanto falso testemunho do outro, se eu falo mal do outro, se eu planejo derrubar o outro. E isso não vem de Deus. Então, o que adianta falar de Deus se eu odeio as pessoas, se eu tenho mágoa? O que adianta falar de Jesus como os sacerdotes da época, mas o coração está distante dele? Então devemos ter um cuidado com isso. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter um coração puro diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus da vida derrame sobre vocês, sobre a sua família, suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.